Graças a paz, boa noite. Vou relatar um pouco da minha experiência que eu tive essa noite, assim que a apóstola ministrou sobre a minha vida. Os anjos do Senhor apareceram para mim, eu fazia a pergunta para eles. No momento ali, os anjos do Senhor, eles me levavam a uma visão rápida, na qual eu via umas pessoas, elas reunidas, elas ali estavam fazendo ali um grande sacrifício e eu não sabia para que era. E nesse momento que eu via, o anjo do Senhor apenas mandava observar aquelas pessoas fazendo aquele ritual todo, e eu ficava observando. E depois o Senhor, ele começava a me dar um entendimento, e ele fazia eu chegar cada vez mais perto de ouvir o que eles estavam falando naquele momento, E quando eu comecei a ouvir assim, eles começavam a falar do Brasil. E nesse momento eles começavam a falar também do Lula, E eles começavam a falar bem assim, que ele não podia sair agora, cair agora, porque agora que eles estavam, tomando reconhecimento, não só aqui no Brasil, mas como para fora também dos países, E aí naquele momento o Senhor falava assim, você tá vendo o nível que Satanás chegou para acabar com a minha igreja? E eu falava assim, Senhor, eu tô vendo. Ele falava, pois é. Ele falava assim, prepara, porque a guerra é grande. Ele falava para mim, Satanás, ele não vai dar o braço a torcer para perder essa guerra. E aí naquele momento lá eles começavam a falar uma língua, entendeu? Aquelas pessoas que estavam fazendo o ritual, e eu começava a entender aquela língua. E naquele momento eu me assustava, porque eu ouvia eles falarem enrolado, mas ao mesmo tempo eu ouvia o que eles estavam falando, e eles começavam a amaldiçoar a igreja, entendeu? Eles começavam fazer algo assim que naquele momento assim meu coração ficava apertado, porque eu não acreditava que uma pessoa, um ser humano, tinha coragem de fazer aquilo, entendeu? E falar mal da igreja do Senhor. E naquele momento ali, os dois anjos que estavam comigo, eles me revestiu, de uma armadura, e eles falavam assim, servo do Senhor, você vai à guerra nesse momento, você vai acabar com todo esse sacrifício que eles estão fazendo. Você viu que eles falaram da igreja, e o meu Pai, o Senhor Todo-Poderoso, ele falava, ele não ia aceitar e não permitia que falasse isso da igreja. Ele falava assim, é necessário que esse homem venha cair para que a igreja do meu Pai venha se levantar ainda mais forte. Ainda não terminou o avivamento do meu Pai na terra, ele falava para mim. E naquele momento eu começava a guerrear com aquelas pessoas, com aqueles homens, com aquelas mulheres que estavam ali. Eu começava ali a quebrar aquele sacrifício, E aí eu sei que foi muita guerra, e o Senhor, ele dava vitória naquele momento, E aí, quando eu saía, de volta, que o Senhor me trazia um outro lugar, e ele falava bem assim para mim, filho meu, prepara-te, porque ainda não terminou essa guerra, ainda tem muito a vir. Você está vendo o que tem acontecido no meio da nação brasileira, não só na nação brasileira, mas como fora. Eu estou derrubando aquilo que eu te mostrei há muito tempo, ele falou, não só a ti, mas também a minha serva. E ele falava assim, para você entender que sou eu que estou falando contigo, a minha serva teve uma visão, entendeu? No momento que estava orando, que ela via o governo, ela via o Lula caindo, mas também ele morto, entendeu? E aí eu começava a glorificar o nome do Senhor, e ele falava para mim bem assim, mas tome muito cuidado,
porque Satanás vai fazer de tudo para que vocês percam a direção. Aí naquele momento, né, o Senhor me trazia ao sítio e eu via uma sombra, começava a passar de um lado pro outro aqui. E eu falava, Senhor, como que eu não vi isso? Ele falava, pois é, o cansaço tem tomado conta. Ele falou assim, mas eu tenho mostrado a outras pessoas. Ele falava. E é por isso que hoje vocês estão aqui. É para guerrear. É para que vocês não venham cair nem sair da minha direção. E aí naquele momento, aquela sombra era rápida, assim, eu via um anjo descendo e como se ele atingisse com um raio de luz, entendeu? E aquela sombra desaparecia muito rápido. Eu não via o rosto, eu não via assim se era demônio, mas eu via que era uma sombra. Eu creio que era um demônio, né, naquele momento. Mas só que aquele anjo ali, ele fazia aquela sombra sumir com aquele poder de glória que tinha descido nesse lugar. E aí o Senhor, ele falava bem assim, mas eu tenho ainda mais. Tudo, ele falava, tudo que eu fiz, eu deixo de fazer entre a vida das pessoas, é tudo a minha permissão, mas é conforme a minha vontade. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves, pastor-presidente do Ministério Apostólico Internacional Shalom, aqui em Manaus. E quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Salmos 122, a partir do versículo 6, que diz assim, ó: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Irmãos, os irmãos que já acompanham o canal, né, que já nos seguem, sabem, né, do que a obra, né, que o Senhor fez aqui nesta igreja, né, os dons, né, de arrebatamento, as pessoas que o Senhor tem arrebatado, né, diversos temas o Senhor nos revelou, desde redes sociais até, né, sobre coisas, né, do Brasil, coisas, né, na época, né, da pandemia, né, entre outras coisas, né, objetos consagrados, enfim, diversos temas. E irmãos, você vê no versículo, né, orai pela paz de Jerusalém, né, orai pela casa do Senhor. Irmãos, a nossa Jerusalém é o nosso país, a nossa cidade, né, o nosso país, irmãos. Amém, queridos? E os dons, né, que Deus nos deu, né, aprove ao Senhor revelar essas coisas. Amém? Que a crente não se mete em política, irmãos, mas Deus, né, ele tem nos revelado essas coisas. E aí de nós se não passarmos, né, se não alertarmos, né, se não passarmos aquilo, as revelações que o Senhor tem nos dado. Amém, amados irmãos? E muitas coisas nós temos aprendido, que muitas coisas são espirituais. Às vezes a gente vê alguém morrendo, às vezes os irmãos vê, né, determinada situação. Tudo tem um significado espiritual. E os irmãos sabem, quem acompanha o canal sabe que temos orado pelo Brasil, né? Todos os sábados pela madrugada nós temos clamado, nós temos orado, nós temos pagado um preço pela nação, né? Orado pela paz na nação, também como manda a palavra. Amém, irmãos? E o Senhor tem revelado essas coisas. Amém, queridos? Então nós vamos seguir como guerreiros do Senhor. Eu sempre digo isso, a nossa luta lá não é contra a carne, contra a sangue, né? A palavra de Deus, ela fala isso. Então eu sempre digo isso aqui, que a igreja é a única instituição autorizada no céu, né? Na terra, né? Para combater os principados, os potestades, as trevas. Amém, amados irmãos? Nós temos que fazer isso e fazer isso com excelência. Não é isso, apóstola? É isso, né? Combater as trevas com excelência, revestido com as armaduras do Senhor. Estarmos de fato ligados nessa guerra, nesse submundo aí da guerra espiritual, né? Que é a guerra invisível. A gente está vendo o mundo todo, um caos que tem se instalado na humanidade. Então, são acontecimentos bíblicos. A gente está vendo o que está acontecendo na nação brasileira. Nós sabemos que por trás de tudo que os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos estão ouvindo nos noticiários, tem uma batalha espiritual de alto nível. O mal está por trás de tudo isso. E nós, como igreja de Jesus Cristo, como cristãos cheios do Espírito Santo de Deus,
cheio dos dons do Espírito, nós precisamos nos posicionar nessa guerra. E de fato não temer o nosso adversário. A gente sabe que a gente sofre ameaça, né? E o Senhor está sempre nos motivando a não perder. Eu achei interessante que no final dessa experiência do irmão Everton, o Senhor disse: olha, vocês tomem cuidado para não perderem a direção, ou seja, estar alinhado com o Senhor, né? Não perder a direção do Senhor em nada e mantermos com passos firmes, fundamentados no Senhor dentro desta guerra de alto nível, porque eu creio, irmãos, em um Deus que faz milagre, um Deus que cumpre promessas, um Deus que não mente, um Deus que não tarda em nada. Ele tem o controle de todas as coisas e que é soberano e Senhor, e que é o único que tem poder para libertar o Brasil desse grande caos que se instalou desde as eleições de 2022 para cá. Então, assim, a gente tem visto realmente o cuidado de Deus para com seu povo. Eu acredito muito que coisas terríveis já poderiam ter acontecido, mas as nossas orações têm bloqueado a ação das trevas. Então nós vamos continuar perseverando, né? Não é desejo do nosso coração que venha acontecer todas as visões, tudo aquilo profético que Deus tem mostrado a respeito da pessoa envolvida, né, do atual presidente. Não é isso, mas que a vontade de Deus prevaleça e a verdade ela prevaleça na nação brasileira, a justiça do Senhor, porque a gente está vivendo tanta insegurança, tanta instabilidade aí. A gente está vendo um momento que não está tudo desestabilizado na política, na economia, nas causas jurídicas, né, do nosso Brasil. E aí realmente você vê que tudo que nós temos é a fé, tudo que nós temos é a esperança em um Deus que move um sistema por causa de um justo, para abençoar um povo. Então eu creio que no meio desta guerra nós temos um general que é valente, que está conosco. Então não deixe de orar pelo Brasil, não deixe de clamar por esta nação. Vamos confiar no Senhor, porque no Senhor está a mudança da nação brasileira, está a vitória. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém. Seguimos orando então todos os sábados pela nação até o Senhor mandar, né, apóstolo, parar de orar. Amém? Vamos orar então, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência. Que o Senhor possa abençoar a nossa Jerusalém, Pai querido, Pai amado, nossa cidade, nosso país. Pai querido, Pai amado, nossos governantes. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer justiça, Senhor, estabelecer, Pai querido, Pai amado, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em nossa terra, meu Pai querido, Pai amado, Senhor. Eu te peço também que o Senhor levante mais guerreiros, que o Senhor espalhe, Senhor, meu Pai, essa unção, Pai querido, Pai amado, Senhor, que o Senhor venha arrebatar mais pessoas, que o Senhor venha revelar, Senhor, Pai querido, Pai amado, Senhor, coisas, Pai, sobrenaturais aos teus servos, às tuas servas, e assim, Pai querido, Pai amado, a tua igreja esteja preparada para se encontrar contigo, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do